Hoje, a convidada que veio contar, dividir a história dela e o conhecimento também é Cissa Muros. Cissa, que é educadora emocional e terapeuta sistêmica. Cissa, bem-vinda ao Imigrou. Ai, eu que agradeço, gente. Eu tô aqui numa alegria que transborda meu coração, porque me identifico tanto com a Karina e com esse projeto que nasceu desse coração e que vai apoiar muitas pessoas. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada, Karine, por esse convite. Me sinto honrada, lisonjeada. Cissa, me conta o processo da sua vida. Como que acontece de uma profissional de ciências exatas fazer essa mudança, esse 360 para a área mais complexa das ciências humanas, eu podia dizer shakespeariana, que é o emocional, essa questão do ser ou não ser, esse question mark imenso que tem no ser humano. Eu adoro essa pergunta. Você não poderia ter escolhido uma pergunta melhor. Não, que é curioso. Não é curioso? Porque o motivo de eu hoje ter escolhido ser a profissional que eu sou, foi pelo maior motivo que move uma mulher, que é ser mãe. Durante toda a minha vida, numa carreira de 33 anos em finanças, em que eu sempre trabalhei com números, eu sempre trabalhei com exatas, me dediquei a isso e fui muito feliz e bem-sucedida, obrigada. Eu comecei a perceber, Karine, que dentro de casa a minha falta estava começando a trazer uma série de consequências na minha relação com os meus filhos e, na época, com o meu marido, que é o pai dos meus filhos. Ali eu percebi, principalmente no meu primogênito, eu percebi que a minha ausência dentro de casa, porque eu era uma workaholic. Eu trabalhava toda a vida, de manhã cedo e só chegava à noite, via meus filhos dormindo, voltava, meus filhos estavam dormindo. Até que num determinado ponto eu percebi o quanto que eu estava distante dos meus filhos, a ponto de não ser mais inserida na vida deles. E num jantar, que eu lembro até hoje, ele vira para o pai e fala: amanhã é minha competição de natação, pai, você vai? E esse amanhã era um sábado, um domingo, em que eu estaria disponível. Eu falei assim para ele: não, mas espera aí, a mamãe? Ele: você nunca pode, mãe, você está sempre trabalhando. Então eu falo, é com meu pai. Nesse dia, Karine, eu até me emociono de lembrar, porque eu tive uma crise de choro e me tranquei no banheiro, abraçada assim com o vaso em cima, com a tampa fechada, e comecei a chorar e falando assim: o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo o que eu sempre achei e acreditei e ainda acredito que é a coisa mais importante e valiosa da nossa vida, a família. Então, como uma grande executiva, vivendo no mundo corporativo, totalmente distante dos meus filhos, completamente ausente, com os meus filhos tendo reações agressivas, com os meus filhos sendo até rebeldes dentro de casa, em que o que me segurava era o pai maravilhoso que faleceu há pouco tempo, que é uma dor que a gente tem ainda muito grande, que era o pai que sustentava isso, que é o Álvaro. Ele sempre foi aquele pai apoiador, sabe? Ele falava: não, vai lá, vai fazer sua faculdade, vai fazer seu mestrado, vai fazer seu MBA, vai lá, trabalha. E ele foi essa base para mim. Agora, a falta de uma mãe para uns filhos, você traz consequências muito graves na vida. E aí você percebeu isso e foi buscar ajuda? Eu percebi isso e fui buscar ajuda. A primeira coisa que eu fiz foi: eu preciso entender o que está acontecendo. Isso a escola já estava me reportando alguns comportamentos do meu filho, o primogênito, né, que já não eram muito condizentes, e a escola me orientou levá-lo numa psicopedagoga. E essa psicopedagoga, que é minha amiga ainda até hoje, assim, ela tem uma sessão com o Igor e depois faz uma sessão com os pais. E ali, nessa sessão com os pais, ela vira para mim, me olhando nos olhos e fala assim: quem precisa de terapia não é seu filho, é você. E ali, a minha casa caiu. Imagino. A minha casa caiu porque, com muita humildade, dentro da minha arrogância, dentro da minha prepotência de ser uma mulher até bem sucedida, para mim já estava tudo muito resolvido, eu era muito bem casada, tinha minha casa, né, tinha minhas coisas e tal, uma família que teoricamente todo mundo olhava como perfeita, e ela falar: você que precisa de terapia.
Dali em diante, eu iniciei um processo que nunca mais eu parei. Porque quanto mais eu comecei a olhar para mim, Karine, e para minha história, mais eu tinha descobertas que me impactavam. Principalmente em relação à minha vida com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó paterna e meus tios paternos que me criaram, e as consequências que isso estava causando no meu casamento e na minha maternidade com os meus filhos. Maravilhoso a gente descobrir isso e ter uma chance, né? Acordar para aquilo, entender, acreditar, porque naquele momento, com essa terapeuta, você poderia ter se revoltado, tipo, quem essa mulher acha que é? Fez uma consulta com meu filho e já quer me ensinar? Não, você teve ali uma segunda chance, né? Na verdade, na minha visão, foi uma escolha. Porque eu levei um choque tão grande, Karine. Eu nunca mais vou esquecer desse dia eu no banheiro, sentada no chão com a tampa do vaso fechada, e o pai deles falando, né? Ele me chamava de princesa, falava, princesa, tá tudo bem. Eu sou uma péssima mãe, meu filho não me ama. Ele só falou da competição de natação. E ali eu tomei um choque de realidade. E ali eu fiz uma escolha, alguma coisa está acontecendo. E como a minha história já é uma história em que eu não tive presente meu pai e minha mãe, era a principal preocupação que eu tinha. Imagina. Meus filhos vão ter um pai e uma mãe. E quando ali eu vi que mesmo presente eu era ausente, eu falei, eu preciso tomar uma ação corretiva. Eu peguei isso, Karine, e você sente pela minha energia, eu peguei isso não só eu peguei isso como uma missão de vida. Vou resolver. Eu vou resolver. Se a questão está comigo, eu vou resolver. E ali eu não medi esforços emocionais, de tempo, de dinheiro para me desenvolver. Foi quando eu comecei a olhar para a minha história. Foi quando eu comecei a olhar para os impactos que eu achava que estava tudo bem resolvidinho dentro de mim. E quando eu olhei para a realidade do que estava ao meu entorno, eu falei assim, isso é uma ilusão. Se eu estou bem resolvida, não era para minha família estar assim, estar se acabando, meus filhos com essas questões. Então ali eu peguei como uma missão de vida. Por isso que eu falo que com muita humildade, eu ensino hoje com o meu trabalho tudo que mais eu preciso aprender. Porque é um espelho, eu né? pratico e aplico em primeiro lugar. E para você ter uma ideia, adivinha qual é o perfil de mulheres e homens que me buscam hoje para fazer qualquer tipo de processo terapêutico? Você tem um feeling? Tenho. Executivos workaholics. Exatamente! Toca aqui. Acredito. Mulheres bem-sucedidas que se dedicaram aos seus trabalhos e tá tudo bem com isso, que colocaram a energia em ganhar dinheiro, em prover, em fazer sucesso, que o conceito de sucesso é muito relativo. Prosperidade financeira é também, muito né? relativo, e que também em um determinado momento se deparam com filhos trancados no quarto, filhos com depressão, filhos com reação agressiva, violenta, filhos que não conseguem se desenvolver, filhos que não conseguem ir para o mundo, filhos que não conseguem enxergar quem eles são. Se eu te disser, Karine, que isso está totalmente ligado ao pai e à mãe, quando um filho está dando algum feedback comportamental dentro de casa, a questão não é com a criança, é com a mãe e com o pai. Por isso eu fui trabalhar com o que eu trabalho hoje. Isso é incrível para mim. Parabéns, parabéns pela coragem de enxergar, de olhar esse buraco, porque eu falo porque eu também, claro que o foco é você, né, Cissa, mas é uma conversa. Eu parei minha carreira no Brasil e vim para os Estados Unidos para poder acompanhar meu marido e dedicar aos meus filhos também. Então, eu vejo que realmente fica esse buraco. Fica. E é difícil a gente olhar, porque é feio, é igual a Ladybug, né? A gente olha, tá com a asinha fechadinha, toda bonitinha, quando ela abre, por dentro é tão feio. Então tem um pouco isso, sabe? Se a gente não tiver coragem de olhar... É uma coragem, porque eu nem vejo como feio. Eu vejo como, para uma mãe, e aí eu vou falar especificamente para as mulheres e para as mães agora, né? Quando
a gente está lidando com alguma questão em relação aos nossos filhos e alguém chega, o problema, que não é problema, né? A questão está em você e com você, é como atestar o nosso fracasso, e nenhuma mãe quer fracassar. E além de testar o nosso fracasso, é aquela coisa assim, né? Poxa, agora que eu vi, vou ter que resolver. Você vai ter que sair da inércia, vai ter que sair da zona de conforto. Então, começar um movimento diferente do que você tinha planejado ou de onde você tá, é dolorido e até assustador, assim, um pouco. Claro, porque eu vejo duas perspectivas nisso, né? Primeiro, não adianta você fingir não saber, porque quando você tem a clareza, você tem a consciência, a sua parte responsável te invoca e convoca, né? O que eu vou fazer com essa informação? É como você saber que um cano na tua casa estourou. Você pode não consertar o cano, mas você tem uma responsabilidade nisso, de chamar um encanador, de chamar alguém para vir ver, e você sabe, você vai deixar aquele cano lá? E a outra perspectiva é o seguinte, é melhor lidar com a culpa, porque o que trava a mulher nesse momento atestando o fracasso é lidar com a culpa. Fracassei. Estou me sentindo culpada. Eu preferi lidar com a culpa de ver que ali tinha uma questão para ser resolvida do que lidar com a culpa de depois ter um filho drogado, viciado, deprimido, atentando contra a tua própria vida. Tem consequência, né? A consequência do fingir não saber lá na frente é muito pior. É muito pior. Por isso que eu digo que com muita humildade, como uma profissional do que eu faço, né, nós estamos vivendo uma sociedade dodói. Tá todo mundo doente, emocionalmente. E essa busca incessante, né, de resolver rapidamente uma questão na vida, né? Então, sentir uma dor de cabeça, eu tenho que sair correndo para o médico. Né? Claro que os médicos são importantes, mas uma dor de cabeça em um primeiro momento é um alerta do teu corpo. Eu estou dando dor de cabeça como exemplo. Claro. Né? Porque um sintoma e uma patologia, ele é precedido por um sentimento e por uma emoção. Então, se você investe muito mais em fazer uma terapia, de conhecer a sua história e focar no que você está vivendo como consequência, isso é muito mais saudável do que você ir a médico e ir para a farmácia se dopar de remédios. Porque hoje a gente vive uma sociedade, principalmente na realidade dos Estados Unidos, que eu posso falar com propriedade porque atendo várias pessoas que moram nos Estados Unidos de um modo geral. Todo mundo tem algum tipo de vício, ou de álcool, ou de alguma droga lícita e ilícita, e já olham isso como normal. Sim. É a era do tratamento, né? Entende? Mas, na hora de olhar para o que realmente é a origem, entende? Porque o que um remédio, o que você ir para uma busca imediata está indo? Você está indo ali só para o efeito. Mas e a causa? Sim. Se você vai na origem, acabou. Investir em terapia, em tratamentos assim que vão te trazer o autoconhecimento e o autocontrole para economizar com medicamento, com médico. Exatamente, porque hoje você percebe pessoas que fazem tratamentos com remédios controlados ou com qualquer outra coisa, que você está aí há anos. Se você põe isso na ponta do lápis, quanto que você já gastou por ano, que uma pessoa gasta por ano, com um tratamento de remédios controlados? E o remédio controlado, ele só está colocando para baixo o que realmente está ocasionando aquilo. Se você vai lá e olha a origem, se você olha lá da onde que isso está vindo, você vai viver uma vida saudável. E essa vida saudável é um alinhamento que eu falo dos nossos 5 corpos, né? Todo ser humano, todo indivíduo tem os 5 corpos. O corpo físico, ele é o último estágio. Então, qual é o primeiro corpo? O corpo espiritual. O corpo espiritual que vai além do que você acredita, de Deus, de uma religião, de um dogma. Vai da sua conexão com algo maior, que te guia para algo na vida. Então a sua conexão espiritual, quando está desalinhada, vai também te desalinhar. Depois vem o seu corpo energético. Como é que você vibra com essa energia, né? Como é que está a sua alimentação? Como é que estão os seus exames periódicos? Como é que está a sua atividade física? Como é que está a sua consciência, né, em relação a quem você é? Né? Isso move a tua energia. Depois vem a emocional. Essa é polêmica, né? A energia emocional, porque são os sentimentos e emoções que dão o comando para um pensamento. Não é o pensamento que comanda o sentimento, é o sentimento que comanda um pensamento.
Então, os seus emoções, hoje, a forma como você age e reage, estão sendo controladas pelas suas emoções. Depois vem a parte mental, que olha aqui, ó, a mente, ó, emoção comanda a mente. Entende? Por quê? A mente, com a inteligência que ela tem, ela só segue algo que ela teve como referência. Pensa na sua mente como um HD interno de um computador. Tudo que a gente passa pela vida, a gente tem registrado dentro de nós. Pode ter anos e anos e anos, né? Até as memórias afetivas, até memórias uterinas e o DNA de ancestrais. Tudo está dentro da gente de alguma forma. A epigenética, né? Exatamente. Todo sintoma e a patologia está te dando um feedback, está te dando um retorno do que você está negligenciando. E isso é incrível. Ô Cissa, e eu achei muito interessante que você coloca como você é uma profissional, uma educadora emocional. Eu vou te confessar, eu nunca tinha ouvido tanto essa expressão. E eu fiquei pensando, gente, mas que coisa interessante, né? Na escola tinha que ter, às vezes, até uma aulinha de... Tá começando, minha filha já tem aula de meditação na escola e tudo, mas eu achei, assim, muito interessante você ser uma educadora emocional. E eu queria te perguntar, como é esse processo de se educar emocionalmente? Como a gente consegue chegar lá? Ser um educado emocional. Qual a importância disso? Fala pra mim. Fundamental na minha visão, né? Porque tem tudo a ver com o autoconhecimento. Nós, na maioria das vezes, eu tenho 53 anos e tive uma criação muito conservadora em que, para perceber como nossas mães e nossos avós sempre colocaram como o outro mais importante que nós. E que para a gente passar uma imagem de educada, ou para a gente passar uma imagem de uma pessoa de bons modos, nós oprimimos e reprimimos nossos sentimentos e emoções. Então, hoje, eu lido com pessoas que sentem preocupação quando estão com raiva, sentem preocupação quando estão com tristeza, com triste, sentem preocupação se estão felizes, sentem preocupação se estão lidando com esses sentimentos em que acha que tem que botar para trás. Quantas vezes, possivelmente, você não estava num bom dia, você estava triste, aborrecida, chateada, ou com teu marido, ou com um dos teus filhos, ou com uma pessoa do teu trabalho, e perante as pessoas você disfarçou. Ah, direto. Vou te falar, já que você devolveu, vou te falar disso. Inclusive, tem uma poesia... Gente, tem uma poesia tão maravilhosa da... Eu não posso esquecer o nome dela. Não, nunca, jamais. Da Clarice Lispector, que eu amo. E que essa poesia chama Se Eu Fosse Eu. Não sei se você conhece. Não conheço ainda. Vou te encaminhar. E é uma coisa assim que eu vou até depois eu vou recitar. Chama Se Eu Fosse Eu. E ela fala exatamente isso, assim. Na poesia tem um pedaço que ela fala assim, acho até que eu já estaria presa. Porque é um pouco isso, não é? Eu sou eu sou de 1984. Então, a minha criação foi bem nesse sentido de, olha, lá em casa você vai ver, na casa dos outros, um pouco assim, sabe? Exatamente. Então a gente cresceu acreditando que para sermos aceitos e que para sermos bem vistos, a gente tem que esconder quem verdadeiramente a gente é. E por que não? Quando você está triste e se eu encontro com você em Manhattan ou em um evento aqui em Nova York qualquer e você me perguntar, oi Cissa, tudo bem? É claro que ali no evento eu vou falar, ai Karine, não está tudo bem. Mas é muito bom, eu gosto muito de um termo que os americanos usam, né? Ele fala assim, eu já tive dias melhores. Sim. Eu adoro esse termo, né? Então, acolher os seus sentimentos e suas emoções, independente do que o outro vai pensar ou não pensar. Porque a gente faz isso pelo medo do julgamento. Porque na era digital, nessa era de rede social, tá cada vez mais complicado. Você não vê rede social, você não pode estar assim, nossa, hoje e tal. Apesar que eu vejo que os conteúdos que me atraem mais são conteúdos onde as pessoas se vulnerabilizam com realidade, não só para ter engajamento. Exato. E isso já está mudando, mesmo na era digital, tá? Porque independente da era digital ou não, a gente faz isso até no nosso meio. Sim, a gente faz isso até com nossos vizinhos, com nossos amigos mais próximos. Ninguém quer mostrar assim, né? Ai, meu Deus. Exatamente. Então,
Então, isso já está mudando, porque hoje a autenticidade, a verdade e a honestidade é o que cada vez mais vai gerar conexão com as pessoas. Graças a Deus, não é É verdade? o que cada vez mais. Se você entra no meu perfil, principalmente nos meus stories, em que eu retrato meu dia a dia ali, eu não faço a menor questão de mostrar sempre que tá tudo bem. Eu também não apareço sempre toda arrumadona, maquiada. Eu apareço de coque. Discordo. Você parece linda sempre, Cissa. E não tô puxando saco, não, é verdade. Olha as fotos que a Não, gente no viu. perfil até tudo bem. Mesmo assim, se você olhar, eu tenho vídeos que tô com cabelo preso, que tô de rabo de cavalo. Agora, eu prezo muito por mostrar a realidade, inclusive do que eu tô vivendo nesse momento. Porque como eu digo que eu primeiro sou produto do meu produto, e cada vez mais isso gera para mim autoridade, que é o quê? Você não mostrar algo que é fictício, porque senão você fica mostrando uma falsa ilusão de uma perfeição que não existe. Sim. E que é ditatorial. Exato. Essa perfeição que alguns influencers que tem. É ditatorial, porque aí, vamos eu, né? Na minha realidade aqui, de mãe, esposa, dona de casa, tendo que fazer... Profissional, profissional, todos os papéis que a gente cumpre. Aí eu vejo a moça impecável, magra, malhada, com a casa toda organizada. Gente, sinceramente, machuca. Exatamente. Isso é a verdade. Exato. Então, assim, a educadora emocional que eu me intitulei e que hoje eu coloco como no meu perfil profissional é pelo seguinte, é ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo dentro dela. Eu digo assim, né, que quando o vulcão entra em erupção, né, você consegue segurar um vulcão entrar em erupção? Não, certamente. Você consegue segurar uma tsunami? Talvez correr eu consiga dela. Exato. Mas... Entende? Mas você não vai fugir. Você corre, mas o problema está vindo atrás de você. A tsunami está te lambendo, o vulcão está entrando ali em erupção. E vai alcançar, é o mais provável. E vai. Sabe por quê? As pessoas têm uma falsa ilusão que você ser equilibrada e inteligente emocionalmente é sempre você estar com cara de pôquer. É sempre você estar como on, é sempre você estar com um tom de voz. E isso não tem nada a ver com inteligência e equilíbrio emocional. Inteligência e equilíbrio emocional é quando você se conhece, quando você identifica de onde está vindo aquela emoção e aquele sentimento e aprende a lidar com ela. Você não controla sentimento e emoção, você não controla uma onda do mar, você não controla um furacão, você aprende a lidar. É como se você estiver num momento assim, você brigou com o teu marido, você está querendo mandar ele catar coquinho. Você tem que entrar em contato com isso. Só que ali, quando você tem consciência e você tem clareza, é isso que a inteligência emocional é. Você aumenta o seu poder de escolha. O que é seu poder de escolha? É para separar e mensurar. Qual vai ser a consequência de eu mandar meu marido catar coquinho aqui agora? Ou qual vai ser a consequência de eu respirar, dar uma volta, passear com o cachorro e molhar o jardim e depois eu falar para ele que aquilo mexeu em tal coisa comigo. E vou te falar, às vezes a gente volta desse aguardar as plantas até esquecendo o que tinha acontecido. Percebe? É verdade. Percebe? Porque ali algo te cutucou, algo te tocou. E é isso que quando você está fazendo um acompanhamento terapêutico e um acompanhamento emocional como eu faço, porque eu tenho meus clientes que são VIPs e tem esses atendimentos individuais, onde eu 6 meses ando de mãos dadas com esse cliente, onde eu olho toda a vida, a roda da vida em 360 graus, cada área, aonde que tem um gap ali, aonde que tem um transbordo ali, vamos equilibrar aqui e como que a pessoa lida com isso. Isso vai trazendo para a pessoa o quê? Segurança, confiança. Quanto mais você se conhece, mais segura e confiante você vai ser de quem você é, do que você quer e do que você veio nesse mundo para fazer. Se você vai agradar a todos, não vai, nem Jesus Cristo agradou. Se você tem a clareza e está alinhada com que para você, Karine, e para mim, Cissa, é o que eu quero e é o que faz sentido para mim, vamos ligar o dane-se para o que os outros vão pensar. Eu não estou nem aí. E esse dane-se do que os outros vão pensar inclui minha mãe, meus filhos, minha família e todas as pessoas, porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A família que está mais próxima são as que mais sabotam a gente quando a gente está em um processo transformacional de mudança emocional. Sabe por quê?
já se acostumaram a nos manipular ou a lidar com a gente de uma forma que eles conseguem o que querem. Então, quando você tem esse conhecimento e já não funciona mais agirem com você comportamentalmente daquela mesma forma, vai ser igual quando o meu filho falou, quando eu comecei o processo de autoconhecimento, o meu próprio filho Igor, que é o meu primogênito, ele falou assim pra mim: mãe, você tá estranha. O que tá acontecendo? Aí eu, filho, por quê? Não, você não tá gritando mais. Não, porque eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu gritava das paredes, se fosse desenho animado, tremer. Eu jogava coisas, eu batia nos meus filhos. Batia no pai deles. Hoje as pessoas que me conhecem falam assim, não. Não é possível. Não, Cissa. E isso é importante, eu gosto de contar isso porque é importante, né? Porque assim, eu tô há 20 anos, né, fazendo o que eu faço no caminho do autoconhecimento, começando por mim mesma, né? Que independente do que você tá passando por aí, tem jeito. Não perde as esperanças, não. Perguntar, porque se tem uma educadora profissional, tem os educandos profissionais. É possível chegar lá, Todos nós, então, né? amiga, todos nós. A vida é uma escola. E não pensa que eu já sei de tudo, não. Eu passo meus finais de semana estudando, eu passo meus finais de semana aprendendo, eu sempre estou investindo em uma nova formação, em uma nova... A vida, ela é uma escola. E a gente está aqui para crescer, para aprender e para avançar. Entende? Para mim, a gente só encerra quando a gente passa para o outro lado do rio, quando a gente morre. E a dinâmica muda também, né? Por exemplo, problemas hoje trazidos por causa do convívio excessivo com redes sociais, por exemplo, não existia 10, 12 anos atrás. Então, você também está sempre tendo que se atualizar, né? Eu falo que a gente tem que se desconectar para se conectar. Mesmo eu tendo um público tão ativo nas minhas redes sociais e de tudo que eu faço, tem determinados momentos da minha vida que eu dou uma sumida e aviso. Eu acabei de passar por uma separação. Eu fiquei 20 dias sumida das redes sociais, sem botar um story. E depois eu entro e faço um pronunciamento. Eu fiz isso, entendeu? Gente, passando por uma separação agora, tô me recolhendo, tô olhando para mim, tô avaliando tudo que funcionou, tudo que não funcionou e tal. E o meu público ama isso, porque eles veem essa minha verdade, entende? Como no domingo agora, foi um domingo super melancólico. Super melancólico. Eu chorei, eu lamentei, eu entrei no lugar da vítima. Então, o que eu fiz? Sumo. Fiquei o domingo todo meditando, escrevendo, me acolhendo, comi uma boa comida, tomei um bom banho, assisti um filminho Mamão com Açúcar, me acolhi. E meu público, que já está me acompanhando há muito tempo, eles me admiram muito por isso. Muito. Porque tem essa relação de confiança, não é? Tem essa relação de verdade. De verdade. Tipo, não é um conteúdo que você tá passando ali porque, isso dá engajamento, eu vou falar desse jeito, não vou falar dessa forma porque vai passar uma imagem de que você não tem isso. Não. Né? Você sabe eu acho que até por isso, na minha visão, até por isso que eu não tenho tanto milhões de seguidores. Eu tenho hoje 50 mil, um pouco mais de 50 mil seguidores. Mas é um número bom, Cissa? É um número bom. Agora, porque as pessoas hoje, eu percebo que na maioria das vezes, elas querem ser enganadas. Elas querem ser iludidas. Elas estão buscando fórmulas mágicas para resolver uma coisa que ela está carregando a vida inteira. Ela está carregando uma questão há 20, 30, 40, 50 anos, que é a minha idade. E acha que se contratar um coach ou um profissional que fala em 10 passos você vai resolver isso, isso é uma ilusão. Como é que você vai resolver uma vida? Mais vende, é ilusão mais vende. Só que as pessoas querem ser enganadas. Então, quando chega alguém, eu não tenho hater, mas uma vez ou outra aparece alguém na minha caixinha de perguntas e respostas e fala, porque você não sei, eu já falo assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez o meu perfil não é um perfil que vai fazer sentido para você, porque aqui eu não mostro perfeição, pelo contrário, por trás dessa terapeuta, por trás dessa profissional, também existe uma mulher, uma mãe, um ser humano, e aqui o meu papel, a minha responsabilidade com vocês é trazer a verdade, a realidade da vida. Qualquer outra coisa que você vê diferente disso não é a realidade da vida. Então, eu não tenho hater, entendeu? Porque eu ainda respondo com elegância. Aí todo mundo fica, bloqueia logo. Não, deixa essa pessoa ali. Todos os haters que já me vieram falar alguma coisa, continuam me seguindo e continuam curtindo minhas coisas. Entendi. Vai lá dar uma olhadinha e tal. Não, e olha, tudo, né? Assiste tudo. Deixa lá.
Entende? Então isso é muito assim, eu digo que é meu papel de integridade. Eu sou muito íntegra com quem eu sou, com o que cada vez mais eu me aproprio de mim mesma e com o trabalho que eu faço. Eu tenho muita clareza e tenho também muita confiança no resultado que eu trago para a vida de uma pessoa. Ah, você já tem estrada, né? Você sabe já, você já com certeza já teve experiência prática de ver o seu método funcionando além de você, né? Muito. Com vários clientes, pacientes. Muito. É paciente que eu fala, falo certo? cliente porque eu não sou médica para falar paciente, né? Mas tenho. Uma pessoa que começa um processo individual comigo de 6 meses, com 2 para 3 meses já está tendo um resultado altamente impactante que todo mundo da família já está percebendo. O que está acontecendo com você? Você está diferente. Nossa, você mudou. Nossa, você não fala mais tal coisa, você não faz mais tal coisa. E ali, quando elas trazem, ou eles, né, porque eu atendo homens também, eu já atendo indivíduo, né? Ali eles voltam e vêm para a sessão. Cissa, meu filho falou, minha mãe falou, não sei o que, meu marido, meu namorado, meu chefe. Porque você começa a refletir essa mudança em 360 graus nas suas relações. E Cissa, você falou que atende homem e mulher. Qual é a diferença, assim, de um cliente homem de um cliente mulher? Para você atender, assim, que você tem alguma coisa muito... Eu sei que, claro, os problemas, as experiências são completamente diferentes, porque se espera algumas coisas de homem, algumas coisas de mulher, isso aí é inegável. Mas dentro do consultório, assim, o que você percebe de preocupação, daquela coisa, assim, íntima? Bom, olhando como indivíduo, todos, tanto um homem quanto uma mulher, todos têm as mesmas questões que trazem, né, seus medos, suas dúvidas e suas questões. Agora, os homens em particular, eles são mais racionais, eles são mais lógicos, eles são mais práticos. Então eu percebo que as mulheres, geralmente ela vem por muita culpa ou porque se sente perdida na vida. O que eu recebo de mulher que fala assim para mim, Cissa, eu não sei mais o que faço, meus filhos não me obedecem, meu marido não me respeita, eu sou igual uma invisível dentro de casa. Cissa, eu não sei o que eu vim nesse mundo aqui para fazer, eu tô perdida. Entende? Então muitas mulheres vêm com essa fala. Já os homens, eles vêm assim, ó, eu quero entender por que eu estou onde eu estou, por que eu procrastino, por que eu ainda não estou fazendo, eu não gosto do meu trabalho, eu não amo o que eu faço, eu quero entender como funciona a cabeça da minha mulher, entende? E isso está mudando porque os homens agora, né, a gente está entrando em um novo momento e graças a Deus isso, que os homens agora, eles estão querendo entrar nesse caminho do autoconhecimento para se conhecerem e para se relacionarem melhor com as suas parceiras também. Isso que tem sido encantador. Mas geralmente o que move o homem é o resultado que ele está tendo ou não com a vida profissional dele. Porque o homem como um provedor, o trabalho sempre em um primeiro momento vai ser o mais importante. E como consequência, logo na sequência, o relacionamento afetivo e amoroso, né? Eu digo que são 4 áreas base, que são como 4 pilares que sustentam um indivíduo, né? Um ser humano. Quando essas 4 áreas dão problema, o seu feedback é para. Quais são essas 4 áreas? O trabalho, porque quando você não está bem no teu trabalho, você não consegue pensar, você não consegue viver direito, você fica com isso, a preocupação. Como consequência, o dinheiro. Quando falta o dinheiro, sua sobrevivência está afetada. E quando sua sobrevivência está afetada, você não consegue pensar em mais nada. Nada. Então, o trabalho e o dinheiro é uma coisa consequência da outra, né? A outra área é a sua saúde, porque você pode estar muito bem, você pode, nesse momento, dizer que você tem que estar numa reunião, que você vai fechar um contrato de milhões de dólares. Se você desmaia no metrô, bate com a cabeça, quebra uma perna, você não vai para essa reunião. Sua saúde, ela te para. Para mim, a saúde é quando o Papai do Céu fala assim, para. Já que a pessoa não para por si só, vem alguma coisa e bota ela literalmente na cama, para parar. E a outra área, os relacionamentos. E aí eu não estou falando só do afetivo e amoroso. Porque percebe que quando você está com um problema, ou com um filho, ou com uma mãe, ou com um pai, ou com um marido, ou com alguém que você ama muito, você não tem cabeça para nada. Então essas 4 áreas são geralmente os motivos que me buscam.
tem essa diferença do homem para a mulher, né? Tem essa diferença do homem para a mulher. O homem, ele geralmente vem pelo resultado que ele está tendo ou deixando de ter com o seu trabalho e, claro, na relação. Porque também um segredo que eu quero contar para vocês Ai, aqui... que lindo! Os homens buscam terapia para agradar as mulheres, é isso? Não é que para você tá agradar falando? as mulheres, né? Tem que ter cuidado com isso com o que falo. É para aprender a como se relacionar melhor. Ah, mas é fofo de todo jeito. É, porque na verdade é um reflexo do seu próprio espelho, né? Hoje, as relações que a gente tem é um reflexo do nosso próprio espelho, né? Então, se você está feliz com as relações que você tem hoje, você vai ter um feedback sobre como está a sua relação com você mesma. Entende? É uma consequência. Então, assim, quando você tem alguma questão com a sua relação, seja ela qual for, toda a sua área da vida, todas as áreas da vida vão estar impactadas. Se você está com problema na sua relação afetiva e amorosa, você vai ter um problema na sua relação profissional, você vai ter um problema na sua relação familiar, na sua relação social. Nossa, isso que você está falando explica muito para mim, porque quando eu brigo com... briga não, mas quando eu não tô bem com meu marido, com o Rodrigo, eu não consigo fazer mais nada. Sim, te tira do prumo. Eu não consigo. Pode me falar, enquanto eu não... Eu até dou graças a Deus, porque isso me fez entender que eu e o Rodrigo, a gente resolve rápido, porque a gente não consegue fazer mais nada. Então é bom porque tem que resolver. Demais, Nossa foi o que me Senhora. moveu. Foi o que me moveu. E que depois eu também tomei consciência do quanto meu casamento já estava acabado com o pai deles. Entendeu? Só que o Álvaro, ele tinha uma inteligência emocional muito grande. Aliás, ele foi um dos grandes mestres de hoje. Muita coisa que eu modelei ele, né? Que durou o nosso casamento há 20 anos, porque já estava acabado há muito tempo, como homem e mulher. Entendo. Entende? Como homem e mulher. Mas que nós pegamos uma missão de pai e mãe. Isso que foi lindo. O nosso acordo intrínseco, né? Porque não foi algo explícito, né? Eu percebo hoje claramente que eu e o Álvaro fizemos um acordo de sermos os melhores pais para o Igor e para o Iago, para os nossos filhos. E a gente fez isso lindamente, que meus filhos hoje são 2 homens, hoje um está com 29 e o outro está com 26 e são as coisas mais lindas da minha vida. São fofos mesmo, eu vi no seu canal, e lindos mesmo, Lindos mesmo! Não é coisa de mãe, lindos mesmo. Eu posso falar que as namoradas não vão ficar com ciúme porque eu sou idade de tia. Ah, não, e elas são maravilhosas, né? São minhas filhas. Isso Chamo é de bom. filha. Mesmo, Cissa, Claro, que tem que ser inteligente, isso, meu né? amor, porque olha, mãe de menino, ela tem que ser a melhor amiga das namoradas, porque a mulher, ela leva o homem. Então, se você é a melhor amiga e tem essas mulheres como suas filhas, você vai ter seus filhos perto de você. Sim. Ó, tem que seja atrair inteligente. as novas, exato. Eu né? tenho um filho, então eu espero ser essa. Exato. Tem essa mulher como uma filha, porque ela vai levar teu filho embora. Entendeu? Então, você tem que ser a melhor amiga dela. Hoje, se eu quero falar alguma coisa assim com os meninos, se os meninos me ligam, é só eu falar com a Bia e com a Ana Clara. O Igor não me liga. Peraí, liga agora pra tua mãe. Adoro. Pronto, entendeu? Ele não tem como escapulir. Não tem como escapulir. Perfeito. Parabéns que você reconhece, você sabe isso. E Sim. elas fazem consulta, Cissa? Sempre estão numa consultinha ali? Elas são muito tranquilas. Elas me acompanham nas redes sociais, Já né? aprende bastante, que tem muito conteúdo Aí lá, me né? mandam coração, aí elas falam assim, nossa, sogra, tu é foda, né? Advérbio de intensidade, nossa, tu é demais. Nossa, aí botam palminha. Nossa, essa foi pra mim. Entende? Elas interagem dessa forma. Ai, que delícia isso, Cissa. Sim, interagem dessa forma e me dão feedback, né? Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que estão acompanhando é o seguinte, né? Que eu tenho feedback delas, que meus filhos já falam exatamente como eu. Eu acredito. Eu tenho muito uma frase que falo, né? Se eles estão em algum lugar, eu falo, ai, filho, desfruta muito da vida e não sei o quê. E aí elas falaram que quando eles estão num momento legal, eles falam, vamos desfrutar. Aí ela falou, eles falam igual você. Gente, a maternidade é muito influente, né? Muito, porque... Muito poderosa. Por isso que nós temos que ter realmente muita responsabilidade. Muita, né? porque não é o que você fala, é o que você faz. Teu filho não tá olhando o que você fala. Teu filho tá olhando o que você faz. E
a intenção? Você acha que o filho capta a intenção ou não? É a ação mesmo? Tipo, às vezes eu tô fazendo uma coisa, eu vejo muito isso, sabe? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e que a minha intenção até que foi boa, mas na ação não foi bom. Depende muito da faixa pega o quê? etária. Depende muito da faixa etária. Da maturidade A pra criança, absorver, da né? maturidade, porque a criança ela é muito literal, entendeu? Ela é literal e ela é lógica. Ela tá vendo o que tá vendo, entende? Então não tem, mas não foi a minha intenção. Se você diz para uma criança, por exemplo, não pode jogar lixo no chão. E quando você tá no carro, você abre o vidro e joga um papelzinho de chiclete, Acabou. essa criança vai falar assim, você diz pra mim que eu não doida. posso jogar lixo no chão. Sim. E você, mas é só um papelzinho, não vai nem afetar a natureza, porque é Não, meu amor. Você não está sendo congruente. Sim. Então, o que o filho observa é a congruência de quem você é com o que você faz, não o que você fala. Verdade. A maternidade a gente tem... Acho que a maternidade ensina muito, né, Cissa? Muito. Nossos filhos são nossos mestres, né? Porque antes a gente não tem tanta preocupação assim, né? A gente vai mais distraído pela vida. Mas quando você tem um filho e você vê a consequência do que você é Exato. em casa, Exato. então acaba dando ali uma... Você percebe E o aprendizado que eles trazem também, né? Porque quem nunca, né, já bateu aí na boca e disse que eu nunca vou aturar que meu filho faça ou não faça, até ele ser pequenininho. Depois que ele cresce e vira um homem, o que mais você bateu na boca que você não ia aturar e que não ia fazer ou acontecer, Senhora, é o que essa criança vem, né, esse adulto depois vem e faz. Por quê? Nossos filhos, eles são nossos mestres. Eles vieram para nos ensinar. E não vieram para nos ensinar de uma forma grandiosa, que é através do amor incondicional. O que é o amor incondicional? É quando você não põe condição para amar. Já foi comprovado, né, que a única forma de expressão de amor incondicional que a gente consegue até agora é até a gente ter um filho. Porque um filho, ele te ensina a amá-lo sem colocar condição.